Saudações a todos e a todos, muito boa tarde. Estamos aqui, pessoal, para o terceiro e último debate com os candidatos a diretor do Campus São Sebastião. E nessa oportunidade vocês poderão, mais uma vez, ver os candidatos aqui apresentando suas propostas e também vendo as perguntas que serão feitas, que foram cadastradas no sistema a partir da comunidade. Tá dando para ouvir aí bem, pessoal? Tá? Tá abafado? Então tem que abrir mais aqui. Tá dando para ouvir bem aí? Tá bom? Pronto. Tá bom. Então vamos lá, pessoal. Inicialmente, a comissão agradece a participação dos candidatos, porque sabe que esse momento é um momento enriquecedor, em que a comunidade tem a oportunidade de fazer suas escolhas de forma mais consciente possível. Então, agradecimento logo aos candidatos, Fernando e Robson, e eu já convido-os para vir à mesa, e eu vou falar aqui das regras do debate. Bem, pessoal, o debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá a oportunidade de se apresentar e apresentar suas propostas. Aí, a gente, em comum acordo dos candidatos e a comissão, a gente fez uma pequena alteração nos tempos para que fosse possível a gente conseguir terminar o debate e vocês, a comunidade, possa também acompanhar o debate da reitoria. Explicando que o nosso debate foi marcado anteriormente e o da reitoria depois foi remarcado para o horário das 3 da tarde. A previsão inicial do nosso debate era começar às 2h30 e terminar às 4 horas. Então, com essa mudança da reitoria, que foi depois, a gente teve que conversar com os deputados para remarcar o horário e também diminuir um pouco os tempos. Então, eu vou fazer, à medida que forem sendo apresentados aqui, as correções que já foram previamente acordadas entre os candidatos, ok? Primeiro bloco. No primeiro bloco, isso aqui já é depois, então eu vou explicar. O primeiro bloco é um bloco que está dedicado aos candidatos a apresentarem. Então, cada um vai ter 3 minutos para fazer sua apresentação, tá certo? Segundo bloco, os candidatos vão fazer perguntas entre si, tá bem? Então, a cada início do bloco, será sorteado aqui o candidato que primeiro pergunta ou primeiro responde, ok? No terceiro bloco, aí são as perguntas da comunidade. Então, aí serão sorteadas 2 perguntas de cada segmento. 2 dos estudantes, 2 dos técnicos administrativos e 2 dos docentes. Entre todas as perguntas que foram submetidas desde o começo, que abriu lá o formulário, até agora, excetuando essas perguntas que já foram sorteadas nos debates anteriores. Essas são eliminadas. Tá certo? Primeiro bloco, já pode passar. Segundo bloco. Tá. Então, no segundo bloco, pessoal, como é que vai funcionar? Eu peço para a plateia manter-se mais concentrada, até para os trabalhos da gente discorrer de forma mais tranquila. Então, no segundo bloco, cada candidato ele vai fazer uma pergunta e vai ter 1 minuto para formular a sua pergunta. O candidato vai responder vai ter 2 minutos para formular a sua resposta aqui e apresentar. Havendo a solicitação do candidato que perguntou, poderá ser concedida uma réplica de 1 minuto. Então, vamos para o terceiro bloco. No terceiro bloco, são as perguntas da comunidade, e aí aqui, sim, a gente faz o sorteio, como em início de cada bloco, do primeiro candidato que responde, e aqui tem a alternância na ordem de resposta para cada pergunta feita. Ou seja, a primeira pergunta, o candidato foi sorteado primeiro, o que é feito, não é feito mais de um sorteio, daí em seguinte, cada candidato, a gente vai alternando a ordem. O primeiro respondeu, depois vai responder
fala no segundo, e assim vai alternando a ordem. E no quarto bloco, cada candidato terá 2 minutos para se pronunciar, dando um fechamento e as suas considerações finais. Ok, pessoal? Aí tem alguns detalhes aqui, que eu acho que vale a pena citar, que é o seguinte: regras. A ordem das falas será definida por sorteio, a ser realizada em sua posição. Então, aqui tem o nome dos 2 candidatos, eu farei aqui o sorteio com eles aqui, e a gente vai definir a ordem assim, em cada bloco. O mediador controlará o tempo do candidato e tem que ser ultrapassado. Ou seja, eu peço o entendimento dos candidatos, se eu for indelicado em alguma situação, que eu vou dizer candidato tempo, porque o tempo se concluiu. Não é permitido que os candidatos utilizarem dispositivos eletrônicos, tá certo? Então, aqui eles podem trazer todas as votações, como já estão fazendo, mas não podem usar dispositivos eletrônicos, a menos aqueles que sejam fornecidos pela comissão, no caso de microfones. Aí, assim, a gente faz questão de lembrar, os debates devem ser pautados pelo princípio da ética e pelo decoro acadêmico. O candidato que sofrer ataques e ofensas pessoais poderá solicitar o direito de resposta ao mediador. O direito de resposta será de 1 minuto, caso deferido pela comissão. Então, na hora que o candidato achar que precisa do direito de resposta, ele pode assinar para a gente, e aí a comissão aqui faz a análise e vê se para julgar pertinente ou impertinente. No caso do debate realizado de forma presencial, no nosso caso, não será permitido manifestações da plateia, e cada candidato só poderá estar acompanhado de 2 auxiliares. Esses 2 auxiliares, pessoal, são aqueles auxiliares que podem entrar em conversa com candidatos nos intervalos entre os blocos. Cada bloco, do primeiro para o segundo não tem, mas do segundo para o terceiro para o quarto, você tem 2 minutos de intervalo entre que os candidatos podem consultar seus assessores. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo cortar a palavra, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgarem apropriados. Eu desejo a todos aqui uma ótima tarde. A gente agora vai começar o debate. Então, vamos para o primeiro bloco, tá certo? E como foi acordado, aqui eu tenho o nome dos 2 candidatos, e aí a gente vai sortear quem é o primeiro candidato que vai se apresentar e apresentar suas propostas no tempo de 3 minutos. O primeiro candidato a fazer sua apresentação e suas propostas é o Fernando Barbosa. 3 minutos para você, Fernando. Boa tarde, gente. Muito prazeroso estar aqui novamente com vocês nesse momento de reflexão, discussão sobre o nosso futuro, o futuro do Campo São Sebastião. Estou aqui para me apresentar nessa reta final de campanha, hoje o último dia de campanha, o último debate, me apresentar para vocês novamente, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dos outros debates. Eu sou o Fernando Barbosa, nascido e criado em Goianésia, vim para Brasília para estudar, entrei na UNB quando eu tinha mais ou menos 18 anos, sempre lutei pela militância estudantil, fui coordenador da Secretaria Nacional das Casas Estudantes, fui do Grêmio, fui do CA, fui representante dos alunos de pós-graduação e segui minha trajetória ali, mostrando algumas coisas que eu sentia incomodado enquanto estudante. Então, sempre fui pautado pela militância estudantil e pelo direito de falar e ser escutado. Brigamos muito dentro da UNB para isso. Assim que assumi no IFB em 2014, comecei minha... Só travar um pouquinho. Não está na frente, não. Pronto. Assim que entrei no IFB, comecei a levantar a bandeira do apoio à assistência estudantil, onde fizemos vários debates, participei das campanhas, participei do regramento. Está difícil aqui hoje. Só um segundo, gente, desculpa aí pela... E assim que assumi, então, continuei essa trajetória, nunca deixando de abrir a voz, e falar e defender meus pontos de vista, assim como defender a garantia de todos a falar.
Em 2014, assumi a coordenação de pesquisa e extensão do campus. Hoje não existe mais essa coordenação, hoje é separada em duas, tem a coordenação de pesquisa e a coordenação de extensão. Logo em seguida, fui convidado para assumir a coordenação geral de pós-graduação do IFB e de lá retornei ao campus para assumir o cargo de diretor-geral. Em 2016, quando assumimos, o campus estava sofrendo um dos maiores cortes da história que já teve aqui no Instituto Federal. Quem estava aqui lembra como foi difícil. Assumi o campus em junho, e em julho o campus estava devendo R$600 mil. Corremos atrás. Inclusive, peguei um papel de rascunho, que sempre pego, e fui olhar o campus solicitando papel para a reitoria. A gente não tinha papel para poder fazer nossos diários ou imprimir qualquer coisa aqui do campus. Então, foi um período muito conturbado, mas nunca me furtei a dialogar, principalmente com os estudantes e os técnicos que mais sofrem com esses cortes, e nossos amigos terceirizados, que são o que é cortado na raiz. Em 2016, a gente reduziu a equipe de terceirizados pela metade, e eu fiz uma promessa para eles, que ao final da minha gestão, chamaria todos de volta. Em 2019, aumentamos o orçamento do campus e deixamos o campus São Sebastião como o maior orçamento do IFB entre os campos iguais. E com isso, chamei de volta todos os terceirizados, coloquei as cortinas nas salas de aula, que era prioridade, coloquei os projetores em todas as salas. Então, deixei todas as salas montadas, sempre ouvindo a comunidade. Então, quando sobrava recurso ou quando faltava recurso, a gente... Tempo. É porque agora o microfone estava sem funcionar. Candidato Robson, você tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço mais um debate com a presença dos nossos queridos estudantes, agora do turno vespertino. Mais uma oportunidade para vocês avaliarem as propostas, as campanhas. Vim aqui, humildemente, nos oferecer para fazer mais e melhor para nosso Campus São Sebastião. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma pequena avaliação de tudo que a gente fez nesse período. Então, durante esse período de gestão que nós estivemos engajados para que o nosso aluno não abandonasse a escola. Então, indo atrás do aluno durante a pandemia, trabalhando pelo seu cuidado, buscando, através de auxílios, empréstimos de computadores, né, para que ele não evadisse da nossa escola. Fizemos o apoio pedagógico para que esses alunos pudessem concluir seus cursos e estamos trabalhando fortemente com a assistência estudantil para possibilitar o financiamento do auxílio permanência desses estudantes e do auxílio alimentação agora para os estudantes do integrado e do PROEJA. Então, a nossa gestão ela foi calcada no cuidado ao aluno, no cuidado ao técnico administrativo e no cuidado ao professor. Junto com esses segmentos, nós mantemos nossa instituição de pé no pior período da história recente do mundo. Nós enfrentamos uma pandemia, nós enfrentamos restrições orçamentárias ano a ano, com o Ministério da Educação e o Governo Federal demonizando a educação. E encontramos companheiros fortes, companheiros altivos, que levaram a nossa gestão nas costas e nos apoiaram a todo momento. Rendo aqui minhas homenagens aos terceirizados que estiveram aqui todos os dias da pandemia nos auxiliando, não podendo ficar em casa. Rendo nossa homenagem aos nossos técnicos administrativos que estiveram lado a lado possibilitando que cada aluno aqui tivesse as condições meio para estudar. E agradeço aos queridos estudantes e professores que não desistiram do IFB e formaram grandes alunos, formaram grandes cidadãos que estão agora sendo empregados aí no meio produtivo do Distrito Federal, seja na rede pública, seja no serviço público, seja no serviço privado. Então, o professor Robson, ele trouxe nesse período importantes projetos, importantes recursos que possibilitaram que isso tudo funcionasse. Então, a gente espera que aquele que fez mais, continue fazendo mais pela nossa comunidade. Então, procure saber e se informar um pouquinho dos candidatos, como foram as suas gestões, para poderem tomar a melhor decisão na quarta-feira. Tá? Faço uma homenagem também aqui aos nossos apoiadores, que a todo momento estiveram disponíveis para produzir conteúdos, para nos acompanhar nas salas, para divulgar nossa campanha no corpo a corpo com os nossos colegas e com nossos queridos estudantes. Então, a gente deseja que quarta-feira seja uma festa linda, onde a nossa comunidade saia mais forte e saia vitoriosa. Muito obrigado. Candidato Tempo, muito obrigado. Pessoal, agora a gente vai passar para o segundo bloco. Nessa transição do primeiro para o segundo bloco, não tem
intervalo, tá certo? Esse é o bloco em que os candidatos fazem perguntas entre si. Cada candidato vai ter 1 minuto para fazer sua pergunta e o respondente terá 2 minutos. O perguntante tem direito à réplica, se assim desejar. Vamos fazer aqui o sorteio. Robson Caldas é o primeiro a perguntar. Então, Robson, você tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber do candidato o que ele acha da política da renovação automática do auxílio permanência dos nossos estudantes. Obrigado. Candidato Fernando, 2 minutos, perdão. Obrigado pela pergunta. Gostaria também de esclarecer alguns pontos sobre assistência estudantil, né? Quanto à pergunta, eu acho uma política super importante para que, como eu vivi tudo isso, eu passei por todos os tipos de auxílio estudantil que vocês conhecerem aqui, eu passei dentro da UNB. E lá a gente tinha que brigar muito para que esses auxílios fossem garantidos e para que a gente tivesse voz dentro dos auxílios. Então, a renovação automática foi um passo largo dado dentro da instituição, caminhando para que os estudantes não tenham que ficar comprovando renda a cada 6 meses ou a cada ano, visto que as nossas condições não mudam tão rapidamente. Então, foi um passo largo dado pela instituição, pelo IFB como um todo, para que isso acontecesse. Apoio toda a política de assistência estudantil, como falei, só quem sofreu na pele sabe como é. A gente tinha um slogan dentro da UNB que é quem tem fome tem pressa. E é exatamente o que acontece com os estudantes que são maiores necessitados, que são os estudantes que sofrem na pele e na carne, o que é não ter uma assistência estudantil adequada. Só que a assistência estudantil, e como a gente brigou lá no PNAES, quando foi formado em 2010 ainda, que é a Política Nacional de Apoio aos Estudantes, não se faz somente com alimentação. A assistência estudantil é uma forma integradora. Ela faz através de práticas esportivas, ela faz através de visitas técnicas, ela faz através da qualidade de vida dos estudantes aqui, ela faz através da saúde, da inclusão desses estudantes, para ter psicólogos de qualidade dentro da instituição que hoje tem faltado. Então, é isso que a gente traz como proposta para a assistência estudantil. A assistência estudantil de forma integrada e integradora, e humanizada, ouvindo quem de fato usa ela, como é uma lei, como é baseado no artigo 4 do PNAES, que diz que o discente de cada campus vai definir e vai ter voz ali pautada dentro da instituição para falar sobre as peculiaridades daquela instituição, porque uma lei geral não abrange todo o Brasil. A gente sabe que o Brasil é muito grande e esse decreto que trouxe o PNAES, ele coloca de forma bem clara, os discentes devem ser ouvidos. E o que não está fazendo hoje. Tempo. Candidato Robson, solicitou a réplica, a quem tem direito, 1 minuto para a réplica. Obrigado pelo elogio à renovação automática da política de assistência, professor, porque realmente é o que garante que o aluno que entre e que seja beneficiado, ele prossiga com o recurso até o final do curso, né? Muitas propostas, né, reivadas aí de suposta debate democrático, podem precarizar esse atendimento. Então, é importante a gente observar a renovação automática de todos os estudantes e no cenário promissor aí, que a gente vai ter mais assistência estudantil, sim, aí a gente pode debater e trazer, contemplando todos os vulneráveis que aqui precisam, com um debate mais democrático, né? Porque antes, né, de a gente definir se vai destinar para um técnico científico ou para um pincel, a gente tem que cuidar da comida do prato do estudante. Eu também já fui assistido por assistência estudantil durante minha estada na Unesp, né, durante 2 anos, né, e eu sei da muita importância disso, né, inclusive enquanto membro de diretora acadêmica. Obrigado. Agora a gente vai para a pergunta do candidato Robson, ou do candidato Fernando para o candidato Robson. 1 minuto para fazer sua pergunta. Então, continuando nessa pauta, que eu acho muito importante, né, dentro da instituição, que é a pauta da assistência estudantil, porque, como eu digo, né, quem sofre na pele sabe a importância que tem. E aí eu continuo com isso. A assistência estudantil, ela não é simplesmente colocar dinheiro para comida. A assistência estudantil tem que ser integral. E isso foi reconhecido dentro do PNAES e reconhecido dentro da política estudantil do IFB, que diz no seu artigo 64 que a gente tem que destinar pequena parte do recurso para esses editais técnicos científicos, como você colocou aí. Está lá que o eixo pedagógico tem que ser assistido dentro da política de assistência estudantil. Então, minha pergunta para você é o seguinte: tem circulado um card onde você coloca que, se voltarmos para a política antiga, ou seja, onde os estudantes eram ouvidos,
serão cortados recursos, serão cortados bolsas dos nossos estudantes. Eu queria que você explicasse melhor, porque às vezes eu não estou entendendo. Então, como que escutar os estudantes, dar voz ativa para os estudantes, para que eles participem do recurso que é eles, vai levar a uma precarização do recurso ou vai cortar bolsas? Candidato Robson tem 2 minutos para a resposta. É importante esclarecer mesmo, pessoal. Por quê? Porque hoje a prioridade é renovar os auxílios de todo mundo que tem permanência. Então, a gente tem uma fila ainda de alunos que ingressaram, inclusive, que não receberam permanência. Após todos os alunos receberem permanência, é que é feito com essa sobra de recursos o debate. Infelizmente, a nossa comunidade é muito vulnerável. Então, hoje não temos esta opção, porque temos que colocar comida na mesa. Hoje nós temos 43 estudantes do ensino médio integrado, 6 do ProEja, 47 subsequente e 77 da graduação que estão recebendo ou permanência a partir da renovação. E já vai chamar alguns colegas aí por conta da sobra que teve da fila por permanência. Isso daí dá um montante de R$ 517 mil para este ano de 2023. Ainda na parte da assistência estudantil, vale informar que hoje estamos com 208 estudantes beneficiados pela política do auxílio à alimentação. Então é isso, pessoal. Nós não estamos secundarizando a importância do estudante. A gente está priorizando o estudante. O estudante é a principal forma de a gente ter a nossa meta institucional. Então, a gente tem que garantir que esse estudante que comece o curso termine o curso conosco. E isso a gente só vai garantir se a gente dá perenidade por permanência. Tá? Então, não ter que fazer análises todo semestre, não ter que entrar numa fila de novo, não ter que, de um semestre para o outro, achar que vai perder um auxílio. Então, é nisso que a gente vai focar. Obviamente, a gente vai correr, junto ao Ministério da Educação, de mais recursos e, oxalá, tenhamos mais recursos para propiciar mais programas aqui para a nossa comunidade. Mas, enquanto estiver a vulnerabilidade da nossa comunidade alta, a gente vai focar no auxílio permanência para que os estudantes não evadam que concluam seus cursos aqui conosco. Muito obrigado. O candidato Fernando pediu a réplica, ele tem 1 minuto para assim fazer. Então, novamente eu não fiquei esclarecido quanto à posição de, se os estudantes forem ouvidos, terá diminuição de bolsa, que eu acredito que seja o contrário. E por quê? Eu lutei muito para que o programa saísse dessa forma, que tenha na lei que os discentes têm que ser ouvidos, e tem lá no artigo 4 do PNAES, os discentes têm que ser ouvidos para decidir sobre os programas do campus. Esse discurso de eu tenho que colocar aqui porque veio pouco recurso, é aquele discurso de todo autoritário que diz o seguinte: eu sei decidir, vocês não. Porque quando os estudantes são ouvidos, eu acho que o recurso vai ser aplicado da melhor maneira possível, porque eu tenho mais cabeças pensando. Então, é isso, gente. Minha proposta é bem clara. Eu não proponho mudar, ou acelerar, ou fazer qualquer outra coisa que já está incluída dentro da política estudantil. Eu só proponho seguir o que está lá dentro, que é: ouçam os estudantes. Está bem claro no artigo 4 da PNAES, podem pegar lá e ler. Os estudantes devem ser ouvidos para que tenha uma gestão democrática dos recursos que são dos estudantes. O candidato Robson pediu o direito de resposta, mas ele foi negado pela comissão. Agora, candidato Robson, vamos para a segunda rodada de perguntas. Você tem 1 minuto para fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber do candidato o que ele pensa para o fortalecimento dos núcleos aqui no nosso campus, né? Então, todos os nossos núcleos, né? NEABI, NAPNE e NUGED. Obrigado. Candidato Fernando, 2 minutos para a sua resposta. Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Todos os núcleos do Instituto Federal são muito importantes. E sabem aqui, todos que me conhecem, da minha luta para que o tripé dentro da instituição fosse seguido: ensino, pesquisa e extensão. E fazer ensino, pesquisa e extensão passa necessariamente pelo fortalecimento de todos os grupos, pelo NEAB, pelo NUGED, assim como os grupos que têm tentado trazer para cá a incubadora, através do IP, através da gestão de trabalho que o Pedro tentou trazer lá em 2016, se não me engano, e acabou não se concretizando aqui dentro do Instituto Federal. A gente tem que lutar para que essas coisas cresçam e fortaleçam. É ali que a gente vai ter
trabalho para os nossos estudantes, que vai ter bolsa, que a gente vai buscar, através do serviço privado, através das empresas, recursos aqui para dentro. É ali que a gente consegue captar. Foi lá em 2017, 2018, 2016, desculpa, que eu, ainda quanto coordenador geral de pós-graduação, lutei para que a Finatec virasse uma entidade aqui do Instituto Federal, para que a gente pudesse captar esses recursos e fortalecer todos os grupos de pesquisa, de extensão, aqui dentro do campus. Então, e dentro do IFB em geral, tá? Então, sempre foi minha luta, sempre foi uma luta garantida por mim, brigar para que a gente tivesse qualidade para fazer pesquisa, brigar para que os núcleos fossem fortalecidos, inclusive na briga que a gente teve para que o NAPNE fosse institucionalizado, a gente lutou dentro do organograma do IFB para que se tivesse a institucionalização do NAPNE, para que se liberasse a função de coordenação para lá, que na nossa época ainda não existia o coordenador do NAPNE, não tinha essa figura, e a gente brigou ali para que tivesse essa figura aqui. Então, a gente tem uma luta, e o que em 3 anos eu fiz é isso, foi tentar fortalecer todos os tipos de grupo, inclusive o grupo de pesquisa que o senhor era o diretor, foi fortalecido dentro da nossa gestão. Porque a gente pede para que a plateia não se manifeste. Robson, você pediu direito à réplica, 1 minuto. Bem, a pergunta não era referente ao grupo de pesquisa, era referente ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas e o Núcleo de Gênero e Diversidade. Então, nossa gestão, ela apoiou os núcleos existentes, que são o NAPNE e o NEABI. Hoje o nosso NAPNE é uma referência para o Instituto Federal, trabalhando com um programa de auxílio e monitoria para os colegas que são deficientes. O NEABI tornou-se referência e será institucionalizado no IFB, né? O nosso NEABI, felizmente, teve bons frutos aí nos últimos anos, com o apoio da gestão. Recentemente tivemos o lançamento do livro, né, sobre leituras negras, sobre o livro sobre perfil de cor, né, com a professora Jaqueline, e o professor Rafael, engajadíssimo, né, pela questão do enegrecer, pelas bancas de heteroidentificação. Vamos reforçar isso mais e mais por representatividade no IFB e no Campus São Sebastião. Né? Também vamos trabalhar para implementar o UNGED. Então, acabou a eleição, vamos implementar o UNGED. Obrigado. Agora o candidato Fernando pergunta para o candidato Robson, 1 minuto para fazer sua pergunta. Só mais uma vez esclarecendo a comunidade, não é necessidades específicas, tá, gente? As pessoas são pessoas com deficiência. Essa é a palavra que tem que se usar. Desculpe, candidato, mas já foi falado uma vez e colocado novamente. Vamos lá. Mas isso é uma linguagem da ONU, tá? Então, foi padronizada já a partir de 2010 e isso é capacitismo, não reconhecer essa linguagem. Então, vamos lá, pessoal. Perguntar ao professor. Novamente, tem rolado uns cards dizendo que tem fake news sobre a compra de sofás de R$50 mil. Eu queria saber do senhor, quanto então custou aqueles sofás que estão ali entulhados no múltiplos e como foi o recurso que foi agregado para esses equipamentos que estão lá? Seu tempo de resposta. Agora, Robson, seu tempo de resposta, 2 minutos. Não, então a comissão aqui está avaliando. Não chamei ninguém de capacitista. Eu falei que é capacitismo, não tem como ser linguagem. Pode. Então. Sim, pode. Zero. A comissão vai avaliar o pedido. Enquanto isso, você tem 2 minutos para a sua resposta. É importante esclarecer, pessoal, veio uma emenda de R$600 mil para o IFB, para a implementação da deputada, da senadora Leila Barros, para a implementação do espaço de bem-estar do servidor. Esse espaço foi dialogado com a comunidade, apresentado aos servidores, consta em ata de reunião do campus. Os móveis chegaram, tá? E agora a gente conseguiu o orçamento para fazer a pintura do espaço. Então, logo o espaço seja pintado, os móveis vão ser montados. Então, se é 600 mil, acho que a gente pode fazer uma aritmética básica, então dá 50 mil por unidade, né?
acho que dá um pouquinho mais ou menos, mas mais ou menos isso, Francisco tem a noção, né? E a gente comprou imóveis, tá? Esses móveis que vieram com um dinheiro carimbado, que a gente não pode aplicar em outra destinação, tá? Então, é importante até esclarecer, pessoal, que dinheiro de projeto de emenda, a gente não pode gastar a bel prazer, eles têm um objeto específico, e quem fala que não pode, está sendo leviano nessa argumentação, tá? Agora, sobre o INAPNE, então vai ter que reclamar lá com a reitoria do IFB, porque é núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas. E não é capacitismo, porque envolve pessoas com deficiência, envolve pessoas com outras situações que as dificultam de ter uma inclusão plena, né, para o estudo no IFB. Tá? Então, pessoas que de repente têm obesidade, têm alguma condição de diabetes, têm alguma outra condição que dificulta, que não necessariamente está enquadrado como deficiência, que possibilita, né, que sejam atendidas também por esse núcleo, tá? Então, só prestando esse esclarecimento. Então é isso, pessoal. Sobre a emenda, não tem sofá de 50 mil. Nós temos um conjunto de móveis que custou ao total 50 mil. E espero entregar aqui nos próximos dias. Obrigado. O candidato Fernando, ele tem direito à réplica. Fernando, 1 minuto para a sua réplica. Bom, pessoal, então ficou bem esclarecido aqui que não é fake news, tem sim lá o sofá de 50 mil, como ele colocou, foi por emenda. Como eu coloquei aqui já antes, as emendas parlamentares, sim, vêm carimbadas, elas vêm dizendo para que é, mas quem pede é o diretor. Quem solicita a emenda para um deputado é o diretor, a não ser que ao que esteja sendo manipulado e os deputados estejam mandando dentro do Instituto Federal de Brasília e não tenha direção mais. Na minha época, as emendas eram solicitadas por mim. Como eu coloquei aqui, vamos pedir emendas para arrumar o auditório, vamos pedir emenda para cobrir o entre blocos, vamos pedir emenda para cobrir o bloco, e não para comprar sofás ou não para arrumar uma sala específica, vendo as nossas salas sem cortinas até hoje. Então, é para isso que a gente vai pedir emendas lá em cima. Ok, e com essa resposta nós encerramos o segundo bloco, e aí temos um intervalo mínimo de 2 minutos, onde o candidato pode se consultar, e a gente volta. 2 minutos então de intervalo. Convidamos os candidatos para retornarem à mesa para começarmos o terceiro bloco do debate. Hã? Não, os candidatos, né? Não, eu falei então os candidatos. Então, antes de começar o terceiro bloco, eu só vou reforçar algo que peço a colaboração dos candidatos, que enquanto um estiver argumentando suas respostas ou fazendo seus questionamentos, que o outro mantenha-se esperando o seu momento de falar, tá certo? O candidato Robson pediu, na última pergunta que foi feita pelo candidato Fernando, o direito de resposta. A comissão deu a você 1 minuto para você exercer seu direito de resposta. Bem, pessoal, a respeito do público com deficiência, né, não tem como falar que eu sou capacitista. Afinal, eu fui coordenador de 2 projetos para pessoas com deficiência, tá? O Horticultura Urbana e o que está acontecendo agora de esporte aqui no nosso ginásio. Então, essa pecha em mim não cabe, tá? Outra coisa, pessoal. Quando a gente fulaniza, falando de sofá de 50 mil, né, a gente não está olhando para a qualidade de vida do servidor. Qualidade de vida que foi dialogada, inclusive, nos últimos 4 anos. Inclusive, quem pleiteou esse recurso não foi o Campus São Sebastião, foi a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para todos os servidores do IFB. Então, será que o nosso servidor não merece um lugar adequado para poder almoçar, para poder conversar, para poder descansar? Então, é só essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Obrigado. Bem, pessoal, agora chega um momento muito bacana no nosso terceiro bloco, em que os candidatos vão responder em ordem alternada do sorteio que eu vou fazer aqui,
as perguntas da comunidade. Então, primeiro serão sorteadas 2 perguntas que foram feitas pelos estudantes no formulário que a nossa comissão disponibilizou. Após, 2 perguntas serão sorteadas do grupo de perguntas que os técnicos administrativos submeteram lá no formulário. E, por fim, 2 perguntas que os docentes submeteram lá no formulário, ok? Cada candidato vai ter 2 minutos para responder cada pergunta. Vamos fazer um sorteio aqui de quem responde primeiro. Fernando Barbosa responde primeiro. Lembrando que, na próxima pergunta, o candidato Robson é que vai responder primeiro, ok? Que isso fica alternando. Então, agora vamos sortear. Dentre as perguntas dos estudantes. Está aqui. Todas as perguntas estão aqui. Todas as perguntas que foram cadastradas do início do processo até o dia de ontem estão consideradas, exceto aquelas que já foram perguntadas nos debates anteriores. Pergunta dos estudantes: quais as propostas para divulgação melhor do campus? Obrigado pela pergunta aí. Como sempre, os nossos estudantes têm perguntas muito boas. Quanto à divulgação do campus, fazer o que a gente sempre fez, conversar com a comunidade, divulgar dentro das rádios, divulgar entre os empresários, divulgar entre a sociedade, para que a comunidade de São Sebastião se empodere do instituto que é deles. É um aparato público tão importante para São Sebastião, é o primeiro aparato público federal dentro de São Sebastião. Quem vive aqui sabe a realidade dessa comunidade tão sofrida que é aqui em São Sebastião, que falta tudo. E aí a gente tem um instituto federal aqui dentro e que é pouco conhecido. Eu ando aqui, eu vou com a minha bicicleta no mercado, eu passo e pergunto onde é o Instituto Federal, as pessoas não sabem nem o que é o Instituto Federal. Então, nós vamos voltar a ter a comunidade aqui dentro, fazendo projetos que dialoguem com a comunidade, fazendo eles virem para cá, criando projetos como o Natal Solidário, para que seja entregue aqui em parceria com a administração, para que presentes sejam entregues para as crianças aqui dentro do campus. E aí, assim, poder divulgar ali as pessoas que não conhecem o campus, informar que tem o campus com ensino médio, com ensino superior, com curso técnico, com FIC, e para que eles se empoderem disso aqui e ocupem seus espaços. Fizemos em 2016 uma assembleia aqui dentro, mais de 2.000 pessoas vieram para cá. Reflexo, no ano seguinte, voltou todos os cursos que abrimos, foi esgotado. Esse ano foi o primeiro ano que a gente não conseguiu completar um curso superior. Então, isso é reflexo de a comunidade não estar dialogando com o campus, e para isso a gente vai para o enfrentamento, a gente vai no corpo a corpo, vamos passar nas escolas, vamos passar em todos os regimentos aqui de São Sebastião, divulgando o Instituto Federal e abrindo as portas para que a gente possa ser parceiros e que a gente tenha uma troca de ideias. Campus São Sebastião, comunidade São Sebastião, e por isso nossa chapa se chama Orgulho de Ser São Sebas, porque eu tenho orgulho de morar aqui, tenho orgulho de estar aqui no IFB. Candidato Robson tem 2 minutos para a resposta da mesma pergunta. Bem, pessoal, na nossa gestão, o nosso campus ele é bem difundido nas rádios locais, na rede intersetorial de São Sebastião, no fórum de entidades, via conselho gestor, via os parceiros que aqui estão. Nós somos a instituição com maior inserção em mídia espontânea do Brasil entre os institutos federais. Então, vocês podem ouvir na CBN. O que é mídia espontânea, pessoal? É inserção gratuita, tá? Então, é a Globo passando uma reportagem, é a CBN, é a Band News, é a Record. Então, a gente já tem esse trabalho dioturno de divulgar o IFB. Temos ainda as nossas redes sociais, como a rede do Telegram. Se vocês não tiverem, instalem, onde vocês recebem notícias do campus, a gente difunde ela para tudo que é lugar. Temos uma rede que eu mesmo fiz, no WhatsApp, que a gente já tem 250 pessoas lá inscritas, inclusive alguns colegas que aqui estão. Então, aqui, pessoal, a gente tem uma série de parceiros onde a gente faz a inserção das nossas mídias espontâneas, tá? Então, quem me conhece sabe que eu divulgo campus no Brasil inteiro, e isso daí não é de boca para fora.
né? Então, essa é a gestão do professor Robson para divulgar o Campus São Sebastião. As dificuldades que nós tivemos foi por conta da pandemia, tá, pessoal? Mas digo para vocês que não teve nenhum curso aqui que deixou de completar. Então, os cursos foram completados. O único curso que a gente tem dificuldade histórica é o POEJA, enfim, que tem outras questões aí envolvidas. Estamos aprimorando e para a próxima gestão nós vamos aprimorar esse trabalho junto ao projeto do professor Jona, de acompanhamento de ingressos, junto à SEDAI, para diminuir a evasão, e junto ao laboratório Redescobrir para a produção de materiais, para difundir melhor e mais o nosso querido Campus São Sebastião, que nós temos orgulho de defender, orgulho de divulgar e orgulho de trazer pessoas. Eu, pessoalmente, faço inscrição de pessoas porque eu tenho a ciência da dificuldade do acesso e nós estamos de portas abertas para a contribuição da comunidade para aprimorar a nossa divulgação. Obrigado. Ok, vamos sortear agora a segunda pergunta e, nesse caso, quem responde primeiro, seguindo a alternância, é o candidato Robson. Pergunta dos estudantes. Na gestão que virá, quais serão os objetivos reais de administração do diretor-geral e, ademais, após eleitos para diretor do Campus São Sebastião? Bem, pessoal, entrando novamente na gestão, a gente vai aprimorar o nosso trabalho. Então, nós temos ciência do que a gente fez de bom e que pode ampliar e do que a gente precisa melhorar. Nós temos uma equipe de técnicos e professores nos colegiados extremamente engajada para nos ajudar neste objetivo. Nós temos um diálogo franco com a comunidade e queremos que os estudantes façam parte disso. Hoje, inclusive, foi muito auspicioso e muito interessante que hoje teve a reunião dos estudantes, né, para montar de novo o movimento estudantil. Então, vocês podem contar com a gestão do professor Robson também. Tivemos um trabalho excelente de parceria com o CAPIF durante a pandemia e depois da pandemia a parceria aí com o Grêmio Estudantil. O que a gente quer, pessoal, é que vocês façam parte dessa gestão. Convidamos também, agora que está se montando um novo movimento estudantil, para que vocês nos agreguem junto ao Conselho Gestor, que sempre teve representantes dos estudantes que nos apoiaram nesses últimos anos de pandemia. Os estudantes e a comunidade também está preparada para nos ajudar por uma cultura de paz na escola, que é o que a gente vai trazer como mote para a nossa próxima gestão, para diminuir a desinformação, para diminuir a violência, para diminuir a mentira, para que o nosso campo seja um espaço de diálogo, de debate, de pluralidade de ideias, mas não de desinformação, de bullying, de assédios e de violências. Então, com isso, a gente pretende, inclusive, implementar o UGED para que isso seja feito por pessoas que estudem e que saibam nos dar competências técnicas para isso. Obrigado. Agora o candidato Fernando responde 2 minutos para a resposta. Mais uma excelente pergunta. Então, a partir do primeiro dia de gestão, já me comprometi, a gente vai criar um núcleo estruturante para as tomadas de decisões. Vai ser um colegiado formado por estudantes de todos os níveis, que serão escolhidos pelos estudantes, vai ser formado por técnicos, vai ser formado por terceirizados que conhecem a instituição de cabo a rabo, que estão aqui há mais tempo que a gente, vai ser formado por professores. Então, vai ser uma tomada de decisão coletiva desde o primeiro dia. Não esconderemos nenhuma decisão, não desinformaremos vocês e não deixaremos passar coisas como falta de planejamento. Iremos reestruturar os blocos, iremos construir a cobertura entre blocos para que nossos estudantes parem de tomar chuva. Iremos colocar a cobertura no meio do bloco para que os nossos terceirizados parem de rapar a água durante a chuva. Iremos fazer a acessibilidade funcionar novamente. Hoje a gente não tem acessibilidade garantida aqui, visto que o campus está deteriorado. A gente vai reformar o auditório, graças a emendas parlamentares pedidas por mim, para que a gente coloque aqui. Vamos habilitar o ginásio novamente. Hoje o ginásio está quase impossível de se usar, gente. Chove mais lá dentro do que lá fora. E foi avisado há muito tempo. Conseguimos, através do GIFs, colocar as luzes lá e é colocado como a gente fez, mas não tinha feito. Então agora está sendo feito um bom trabalho para que a gente, vá ser feito um bom trabalho para que a gente continue numa campanha bonita, uma campanha de diálogo, uma campanha com vocês. Todas as decisões vão
passar pelos estudantes. Nós iremos fazer tudo de forma democrática, o que não é feito hoje. Até os presentes que é dado para vocês, estudantes, vocês não definem. O espaço do estudante que é tão pregado aqui não foi definido pelos estudantes onde seria colocado. Então, isso vai voltar a ser dos estudantes. Isso vai voltar a ser de vocês. Vocês vão definir, junto com a gestão, o que é prioridade e o que não é. Fazendo reuniões de planejamento que também acabou no campus. Faremos junto com os estudantes. Vamos planejar e assim gastar melhor o dinheiro público. Tempo. Vamos agora passar para o bloco de perguntas dos técnicos administrativos. Também serão sorteadas 2 perguntas. Vamos para a primeira. Quem responde agora é o candidato Fernando I, seguindo a alternância. A política de assistência estudantil aprovada em 2020 garante a renovação do auxílio permanência e a garantia de recebimento até o final do curso. Você pretende apoiar a comunidade dessa garantia ou pretende defender a mudança para o padrão anterior, sem renovação e sem garantia até o final do curso? Nós fazemos as perguntas do jeito que elas não chegam, tá certo? Essa pergunta acho que foi esclarecida bem no início aqui, quando o candidato Robson me fez essa mesma pergunta, mas vamos colocar de novo, de forma bem clara, gente. O que está se propondo, e aí, só primeiro, defendo sim a renovação automática. É menos trabalho para os nossos servidores que têm o tempo para fazer outras demandas da comunidade estudantil. É menos trabalho para os estudantes que não tem que ficar comprovando que não tem renda a cada 6 meses, sabendo que a gente não muda tão rapidamente a nosso padrão de vida. Então, defendo que vai continuar assim. Agora, o que eu defendo, e minha proposta é bem clara, é que os estudantes sejam incluídos nessa discussão. É que os estudantes estejam lá para defender suas ideias. É que eles discutam, como é garantido na lei, gente. A própria lei que citou lá no artigo 64 diz que tem que ter recursos destinados a projetos pedagógicos, que é o antigo pincel que tinha aqui. Agora, como fazer isso? Como viabilizar isso? Com a participação dos estudantes. Então, é através de vocês que a gente vai entender as necessidades de vocês, a necessidade do campus. É vocês que têm necessidade, não somos nós. Hoje, graças a Deus, eu tenho a vida garantida. A gente tem nosso salário no fim do mês. Quem necessita de recurso estudantil, quem necessita de qualidade de vida, são os estudantes. Para que tenham êxito no seu curso, para que tenham uma formação de qualidade, uma formação integral. O PNAES veio para garantir isso. O PNAES não veio com uma rúbrica específica para dar alimentação. Isso foi bem claro. Temos outros programas que garantem a alimentação, inclusive fora do Instituto Federal. Dentro do Instituto Federal, dentro da política de assistência estudantil, foi-se garantido através de lutas e muitas brigas que nós tenhamos formação integral dos estudantes. Então, o auxílio estudantil ele tem que servir para o esporte, para o lazer, para a cultura, para tudo isso. E nós vamos voltar com isso, com vocês, opinando se é importante ou não, isso na formação de vocês, na qualidade de vida de vocês, no projeto de êxito do curso. É isso que eu proponho de forma bem resumida e bem clara. Ok, candidato Robson, agora tem 2 minutos para a sua resposta. Então, pessoal, só para frisar que a gente continua querendo atender prioritariamente os vulneráveis. Então, enquanto depender da gestão do professor Robson e do IFB, afinal é uma política de assistência que as pessoas têm que tomar ciência, a gente vai renovar os auxílios de todo mundo e possibilitar que aqueles que não têm permanência o tenham. Graças a Deus agora a gente tem um bocado de recurso, beleza. Essa sobra a gente debate com a comunidade o que a gente vai fazer, tá bom? Bem, pessoal, outra coisa também para esclarecer, o governo federal ele não dá financiamento para a nossa alimentação estudantil, tá? Diferente de estados e municípios que dão a contrapartida. Ele dá alguns centavos por aluno pelo PNAE. Então, graças ao esforço da gestão e dos estudantes, principalmente, conseguimos uma emenda para fazer a reforma da cantina para transformar em refeitório e possibilitar a implementação do auxílio alimentação que vocês já estão recebendo.
E a gente está com portas abertas junto ao Ministério da Educação para que a gente pleiteie o que é o justo, que é o financiamento próprio da alimentação pelo menos para os estudantes, que a gente tem a obrigação, numa perspectiva futura, oxalá, da gente poder também fazer o subsídio para os demais cursos. Então, não vou fazer aqui falácias, não vou inventar coisas, eu vou dizer o que é, tá? Bem, nesse sentido também, é importante vocês perguntarem para os candidatos que emendas foram essas que eles trouxeram para o campus. O que eles financiaram aqui no campus, né? Então, na gestão anterior mesmo, eu trouxe uma emenda de um projeto que eu executei, né? Agora eu não sei o que os outros candidatos têm para dizer do que eles trouxeram para o campus. Então, a gente está engajado pelo aluno e vai trazer e fazer mais pelo aluno. Bem, o candidato Fernando pediu direito de resposta, ele vai ser analisado pela comissão. Enquanto isso, a gente pode prosseguir com a segunda pergunta dos técnicos administrativos. Sim. Tá. Escutando a fala, ele citou diretamente a gestão e falou que não trouxe recurso para o campus. Então, assim, eu não sei se você estava prestando atenção na fala ou não, mas foi bem claro e óbvio o ataque e complementação. Não foi pessoal. A comissão analisou e o direito de réplica foi indeferido, foi negado. Vamos então para a segunda pergunta dos técnicos administrativos agora. A participação da comunidade do campus, técnicos, docentes e estudantes, é um ponto importante para uma instituição democrática. Considerando isso, como se deu o funcionamento do Conselho Gestor durante a sua gestão? Perfeito. Na minha gestão é até legal a gente falar que a gente fez 24 reuniões do Conselho Gestor, com a representação de todos os segmentos, professores, técnicos, estudantes, movimento social organizado a partir do sindicato das secretárias e secretários do DF, a administração regional de São Sebastião e Conselho de Segurança aqui de São Sebastião. O Conselho Gestor foi importantíssimo para trazer recursos para o nosso campus. Então, hoje, as calçadas acessíveis no bairro é fruto do Conselho Gestor. Hoje, a iluminação no beco é fruto do Conselho Gestor. Hoje, a cessão do Centro de Múltiplas Funções, e a gente está lutando pela doação definitiva, é fruto do Conselho Gestor do campus. Então, só uma gestão aberta ao diálogo, inclusive durante a pandemia, ele foi importantíssimo para definirmos a questão do auxílio emergencial para os nossos alunos que não estavam vindo para a escola e não estavam tendo aula ainda. Então, o Conselho Gestor foi importantíssimo para a sustentação dessa gestão. Antes da nossa gestão, ele tinha feito 2 reuniões apenas e não foi continuado. Então, a gente espera manter agora que tem um movimento organizado de estudantes, que a gente possa, após o pleito, selecionar aí os representantes estudantis, né, porque vocês precisam organizar e eleger seus representantes. A gente já conversou com o Grêmio e com alguns representantes de cursos superiores que não estão formalizados ainda, para que a gente possa efetivamente ter de novo os estudantes com assento, já que os estudantes que se formaram no começo do ano, eles acabaram saindo do Conselho Gestor. Tá? Então, na gestão do professor Robson, a gente sempre vai estar aberto para a comunidade e o controle social, porque é a ferramenta importante de controle social para supervisionar o que a gestão está fazendo, se está fazendo correto ou não. Então, esse é o papel do gestor público, trabalhando adequadamente com a coisa pública. Obrigado. Agora o candidato Fernando responde 2 minutos. Esclarecendo, né, sobre o Conselho Gestor, fomos poucas reuniões sim, mas a gente tinha um desafio. A gente estava no período de transição do campus. É muito fácil pegar as coisas andando e falar que fez. Então, o Conselho Gestor foi criado ali e sim, tivemos grandes dificuldades, mas estávamos atrás da sociedade civil para que cumprisse as regras do Conselho Gestor. Então, fizemos poucas reuniões, mas foram bastante efetivas. E dialogamos com a comunidade, dialogamos francamente, sentamos com os alunos, fizemos audiência pública, fizemos reuniões gerais, fizemos reuniões de planejamento. Tudo isso contou
trabalhou para que a nossa gestão fosse aberta e democrática, para que tivesse representação estudantil em todos os espaços. Sentamos diversas vezes com os estudantes e colocamos. Foi criado a lei, junto com o CEGEM, quando Dario ainda era o CEGEM, criou que todo o espaço coletivo deveria ter, e isso solicitado a qualquer momento, um representante de estudantes. Então, os estudantes que aqui estão não precisam esperar mobilizar, formar CA, formar Grêmio. Tem sim um espaço garantido, está lá no documento assinado pelo professor Dario. A qualquer momento os estudantes podem solicitar o espaço dentro dos colegiados do Instituto Federal de Brasília. Isso é garantir a participação da comunidade. Então é assim, pessoal, vamos continuar crescendo e vamos continuar trabalhando. A partir de agora, a partir do Fernando entrando, todos terão voz, todos serão chamados para discussão. Não vai ser grupos de privilegiados, serão todos. Agora vamos para as perguntas do segmento dos docentes. Sortearemos 2 perguntas. A primeira que responde é o Fernando, obedecendo à alternância. Preste atenção aos candidatos, porque a pergunta é bem longa. Vamos lá. Dos docentes. Vamos lá. Tendo em vista, mais uma vez, eu faço questão de ressaltar que as perguntas são feitas do mesmo jeito que foram submetidas no formulário. Tá certo? Tendo em vista a beligerância do debate do dia 11/5, em que um péssimo exemplo foi dado aos estudantes, especialmente os do EMI, como os candidatos pretendem efetivamente contribuir para a construção de uma cultura democrática baseada na cultura da paz? Quais as ações serão empreendidas, quais as posturas serão adotadas? Haverá retratação à comunidade do Campo São Sebastião? Como será o dia seguinte após a eleição? Como pretende restaurar o equilíbrio do campus, dirimindo a polarização causada pelo discurso de ódio adotado durante as eleições? O candidato Fernando responde primeiro. Excelente pergunta. Logo após o fim do debate, eu chamei os professores, alguns que estavam aqui, e pedi desculpas, e agora peço desculpas publicamente pelo debate, que foi, por um lado, que não era o esperado. Mas, devido a ataques pessoais, a gente levou e conduziu para aquele momento que foi muito difícil para mim e muito difícil para os nossos apoiadores. A gente tem uma campanha muito diversificada, gente. A gente construiu coletivamente. Dentro da nossa estrutura, a gente tem índio, a gente tem mulher negra, a gente tem mulher branca, a gente tem homem negro, a gente tem homem branco, a gente tem homossexual, tudo dentro da equipe. Isso é dialogar com todo mundo. Infelizmente, eu fui atacado pessoalmente naquela manhã e cheguei com um discurso que não era o devido. Por isso, eu peço desculpa a todos que estavam aqui presentes naquele debate e que, se após eleito ou não eleito, estarei novamente aqui no campus fazendo o que eu faço todos os dias. Nunca deixei de vir no campus, inclusive sendo chamado a atenção por estava vindo durante a pandemia. Pego minha bicicleta e venho para o campus todos os dias. Faço meu trabalho aqui do campus. E estarei aqui normalmente. Então, se ficou algum respingo, alguma coisa... Não, gente, eu vim do esporte, como eu coloco para todo mundo, e no esporte a gente aprende que a gente tem adversários e não inimigos. Então, eu tenho hoje um adversário político. Nunca vai ser um inimigo. Ele é um colega de trabalho que estará aqui comigo durante os próximos 30 ou 40 anos, ou Deus sabe lá quando a gente vai poder aposentar. Mas nós estaremos aqui, e sim, mostrando todo o respeito, porque a gente é educador não só em sala de aula, a gente é educador em todos os momentos. E aquele momento foi um momento de deseducação. Sim, então, por isso, eu pedi desculpas, sentei com alguns professores, pedi desculpas para eles, pois o debate não seguiu no nível que foi planejado dentro da nossa estrutura. Mas, novamente, vou pedir desculpa a vocês e coloco, estarei no campo sempre trabalhando e fazendo o meu papel quanto docente, quanto pesquisador aqui do Instituto Federal de Brasília. Desculpa e obrigado. Candidato Robson, 2 minutos. Obrigado. Então, pessoal, eu deixei essa fala para fazer no final, mas eu vou antecipar agora, né? Que seria mais uma reflexão enquanto nosso papel enquanto escola, né? Então, pessoas aqui sendo formadas, futuros professores, né? E a situação lamentável que aconteceu na segunda-feira pela manhã. Segunda-feira não, quinta-feira pela manhã, segunda é hoje, né? Quinta-feira pela manhã. Não é essa escola que eu trabalhei durante 4 anos e não é a escola que eu vou trabalhar
amanhã, ou depois de amanhã, ou depois de amanhã. Então, a gente sempre trabalhou para trazer coisas aqui para a escola, né? Sempre dialogando com todos os diferentes, né? E a gente tem que ver, enquanto sociedade, né, o que a gente quer. A gente quer uma sociedade pautada em mentiras, pautada em divisões, pautada em negacionismo. O que a gente quer? A gente viu o que esses tipos de comportamento refletiram nos últimos anos, com tanto de vida que foi ceifada, e também com o papelão que teve aí no começo de janeiro aqui em Brasília, né? Que todo mundo aqui é público e notório que aconteceu. Então, não é essa escola que eu quero, e vocês podem esperar de mim que não vai ser, porque não foi nos últimos 4 anos. Tá? Então, a gente está empenhado pela cultura de paz, estamos com parcerias aqui com o 118 de Maio, estamos com parcerias com instituições que trabalham o direito das minorias, né? O direito das mulheres. Eu coordenei projeto para mulheres. Então, a gente está promovendo a cultura de paz no dia a dia aqui na nossa escola. Inclusive, enfrentamos no ano passado, um ano bem atípico, com muitas situações de bullying, principalmente no ensino médio, depois da volta da pandemia, e que a gente tratou de forma franca e aberta, dando formação para os alunos, formação para os estudantes e fornecendo mediações. Então, esse é o trabalho que a gente vai prosseguir e vai aprimorar nos próximos 4 anos. Obrigado. Então, agora vamos para a segunda pergunta sorteada no grupo dos docentes. Agora, quem responde primeiro é o Robson. Os estudantes dos 3 turnos, em tempos chuvosos, para irem para o ginásio ou para o outro bloco laboratório, se molham até não conseguem ir. Em todos os campos foi feita uma passarela para ligar os blocos. Por que no nosso campus não tem? Os estudantes, docentes, técnicos e terceirizados precisam mesmo se molhar? Não, pessoal, não precisam se molhar. A gente está... Calma. A gente está indo atrás de recursos, mas, infelizmente, nosso orçamento não foi o suficiente para a gente fazer esse tipo de benfeitoria. Tá? A gente já registrou as demandas junto aos parlamentares este ano, do campo São Sebastião, e uma delas é para a construção das passarelas entre os blocos. Tá? Então, de forma bem franca, bem serena, eu digo a vocês que outros processos estão em andamento. Então, por exemplo, das cortinas, o processo já está em andamento, né? A gente vai fazer esse processo, que é uma reclamação realmente que é importante de ser feita, né? Mas a questão das passarelas, a gente entende, né, que a gente precisaria ter o orçamento e a gente está correndo atrás. Já passamos essa demanda para o deputado Reginaldo Veras, que vai destinar emendas para o IFB para a parte de reforma dos prédios antigos. Então, já está registrado, inclusive, isso daí no sistema coleta do MEC. Então, a gente está trabalhando para que tenha isso daí para vocês. Tá? Não é secundarizando como parece ser. Tá? A gente está correndo atrás das coisas e nem sempre teve disponibilidade de recursos para fazê-las. Mas estamos empenhados e vamos conseguir, porque nossa gestão consegue. Né? Então, tudo que a gente fez, a gente conseguiu com muita luta e a gente não vai se furtar à luta para melhorar a qualidade de vida do trabalho e do estudo de vocês. Né? E a gente espera, em breve, também ter recursos para fazer a reforma do ginásio. Esse ano veio uma emenda de 1 milhão da deputada, da senadora Leila Barros, que a gente decidiu contemplar inicialmente os campos que não têm ginásio ainda. Tá? Porque realmente todos os campos precisam de reforma de ginásio e essa demanda também já foi passada para os parlamentares. Tá? Então é isso, obrigado. O candidato Fernando tem 2 minutos para a sua resposta. Então, gente, excelente pergunta, como eu coloco lá, já é um ponto, né, de pauta, né, tá dentro da minha proposta, fazer essa cobertura, visto que é uma proposta que tem não de agora, mas desde antes mesmo de entrar na gestão, porque quando terminou esse campus, ele já deveria ter vindo com a cobertura das passarelas. Infelizmente, o dinheiro foi curto pelo desnível do terreno e
o que fez com que não tivesse as coberturas. Mas colocamos lá na gestão ainda como prioritário, dentro do IFB. Então, a reitoria tinha lá as demandas e nós decidimos, nas últimas reuniões de 2018, registrado na ata do Colégio de Dirigentes, que a cobertura de passarela do campus São Sebastião era uma prioridade. Infelizmente, não foi feito, porque hoje o que a gente tem é uma gestão que cala quanto às questões do campus por não brigar com a reitoria. A gente nunca se furtou a ir lá na reitoria e demandar e brigar. Tanto é que a reitoria tinha dinheiro porque o campus estrutural foi todo reformado. O campus Recanto está sendo entregue, novo, com equipamentos novos. O campus Planaltina ganhou um auditório novo. Por que a gente não ganhou uma simples passarela? Então, essas são as reflexões que eu trago. Por que se teve uma emenda de 1 milhão, nada veio para Campos São Sebastião? Vocês foram escutados sobre essa emenda? Vocês foram ouvidos sobre essa emenda? Vocês foram escutados para decidir para onde ia essa emenda? Será que a gente brigou lá em cima para que essa emenda viesse para cá? Sim ou não? Então, falando de emenda, tem se falado muito, um monte de obra aqui, todas de emendas parlamentares. Será que essas emendas foi para o Campus São Sebastião ou foi para o IFB? O CFT é do Campus São Sebastião ou os 5 campos do IFB receberam um CFT? A minha geradora fotovoltaica é do Campus São Sebastião ou foi a reitoria que brigou por esse recurso e colocou nos campos, todos os campos do Instituto Federal de Brasília? Então, essas perguntas têm que ser reflexivas, têm que ser pensadas, porque é fácil fazer propaganda com o dinheiro dos outros. O difícil é escutar a comunidade, é saber o que a comunidade quer, é pedir recurso direcionado para a comunidade de São Sebastião. Bem, pessoal, conforme no regulamento e prometido, todas as outras perguntas que não foram sorteadas durante os 3 debates, elas serão encaminhadas aos deputados ou aos candidatos. aos candidatos, porque acreditamos até que elas refletem seus anseios, dúvidas, demandas. Então, com a resposta a gente encerra esse terceiro bloco. 12 minutinhos. Prezados, então vamos começar o bloco final. E antes, assim, a comissão gostaria de lembrar, eu peço silêncio, porque durante o debate a gente não permite a plateia manifestações. Está terminando. Então é o seguinte, pessoal, tem alguns recadinhos. Primeiro é o seguinte, que as eleições ocorrem no dia 17 próximo, quarta-feira, das 9 às 21 horas, tá certo? Então, ela poderá ser feita online, vai ser divulgado o link em que vocês podem fazer, e aquelas pessoas que não têm acesso à internet ou preferirem fazer a votação aqui no campus, o campus vai disponibilizar uma sala, tá certo? Aquela sala de reunião de professores, com 4 computadores para que a comunidade toda possa votar. Lembrando que a gente vai divulgar esse link e você poderá votar da sua casa, do tablet, onde você estiver remotamente, você vai poder fazer seu voto. Tá certo? Então, dia 17 é o dia de escolher o novo diretor do Campus São Sebastião para a gestão de 2024 a 2027. Ah, tá. E também foi lembrado aqui pela comissão que hoje se encerra a campanha eleitoral. Então, é assim que a gente encerra a campanha. Agora, faça suas escolhas, dê para conhecer bem os candidatos e faça o seu voto lá no dia 17, ok? Vamos para o último bloco. Nesse último bloco, os candidatos farão as considerações finais. Então, eu vou sortear mais uma vez a ordem e as considerações finais serão feitas em 2 minutos. Fernando Barbosa será o primeiro a fazer suas considerações finais. Boa tarde, gente. Então, estamos aqui encerrando nesse último debate, reta final da campanha. Foi um prazer estar aqui com vocês, discutindo essas ideias, passando as propostas, mostrando que a gente tem um contraponto para colocar, mostrando que nem tudo está perfeito e queremos desejar a vocês um excelente voto no dia 17. Votem lá, 17. Analisem as propostas, reflitam. A gente tem 2 dias aí para pensar sobre cada candidato. O que eu proponho é simples, é voltar a ter um campus participativo, um campus democrático.
democrático, um campus que todos têm voz e vai votar nos espaços coletivos do campus. É ali que a gente vai exercer a nossa cidadania, a nossa democracia. Vamos correr atrás de implementar as reformas necessárias para o campus, vamos correr atrás de implementar a cultura da paz, vamos correr atrás de implementar tudo que está faltando aqui hoje. E é por isso que eu coloquei minha candidatura à frente de vocês. É por isso que eu venho aqui à frente falar com vocês. Foi porque eu queria colocar meu ponto de vista e mostrar que nem tudo está tão perfeito como se é pregado aí em redes sociais, e em blogs e Facebooks pelo campus. Então, hoje encerramos a nossa campanha, foi uma caminhada muito bonita, não queria deixar de passar sem agradecer meus apoiadores, Tereza Alice, Stanzani, meu amigo índio aqui, Thaís. Então, professor Diego, gente, é o único indígena do Instituto Federal de Brasília, e nós estamos aqui nos apoiando. As nossas estudantes aqui sentadas também, tá? Muito bom, meu estudante de ensino médio ali, cabo eleitoral fortíssimo. Gente, foi um prazer estar com vocês, nos vemos aí pelos corredores, podem me parar a qualquer momento, perguntar sobre as minhas propostas, conversar, reivindicar. Eu estou sempre aqui andando e sempre aberto a atender a comunidade de São Sebastião. Então, foi para isso que eu vim para cá, por motivo da educação. Eu acho que a educação transforma e, através dela, nós vamos mudar o nosso meio social e levar a comunidade de São Sebastião para frente. Obrigado. Candidato Robson, 2 minutos. Bem, pessoal, agradecer também a todos os nossos colegas, quem está conosco, quem não está, para que todos possam fazer o melhor pela nossa comunidade, né, na quarta-feira, que a gente possa sair dessa eleição unido, né? Afinal, a eleição não acaba com a vida do campus, o campus tem o day after, tem o dia após, né? Então a gente vai estar aberto para construir com quem estiver conosco, quem não estiver, porque aqui cada um tem a sua torcida, mas no final do jogo todo mundo é da seleção do IFB, né? Então, procurem saber a gestão que cuidou do servidor, que cuidou do aluno, procurem saber quem captou recursos para o campus, quem cuidou do aluno durante a pandemia. Então, a gente quer trabalhar com esse cuidado, aprimorar este cuidado com quem estiver conosco, com quem não estiver, porque a gente deseja uma comunidade forte, uma comunidade ativa. E que, dependendo do professor Robson, a gente vai buscar isso nos próximos 4 anos. A gente também gostaria de que esse processo, né, não repetisse, né, os próximos processos, não repetisse alguns costumes, né, que a gente viu nos últimos processos no país, né? Então, que as pessoas possam ter o direito de discordar, sem necessariamente ter que ofendê-las, né? Que as pessoas possam não concordar em tudo, né, mas estarem abertas a diálogos e para construir juntos. Então, é isso que a gente oferece para vocês. Como a gente sempre fez, a gente vai estar aqui à disposição de todo mundo, toda a comunidade, para construir um IFB melhor, onde o servidor tem a voz, onde o aluno tem a voz, onde a comunidade tem a voz. Então, a gente deseja, então, que vocês na quarta-feira, votem no 19, né, e que nos apoiem aí para construir uma comunidade melhor e e uma educação socialmente referenciada para a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, comissão. Obrigado a todo mundo. Bem, pessoal, a gente queria agradecer a presença de vocês, agradecer as perguntas que foram submetidas por todos os segmentos, desejar boa sorte aos candidatos. E agora, lembrando, hoje, até o final do turno aí, até o final ainda é campanha, a partir de amanhã já não pode ter mais campanha. E lembrando também que está acontecendo agora, a gente trouxe para mais cedo esse debate, porque está acontecendo nesse exato momento o candidato para reitor, tá certo? Que também é a escolha que vocês vão fazer no próximo dia 17. Esse aí está disponível na internet, então acessa lá, quem quiser ver. Se os professores podem liberar, porque a gente está pensando em projetar aqui, certo?